Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos chegando aí. Você que está aqui no ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aí no replay, também seja bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. E hoje eu tenho um tema bem bacana para trazer para a gente. Então vamos lá. Aula mensal da comunidade, a liderança e a gestão de times com diversidade. Vamos falar então sobre a liderança e a gestão de times com diversidade. Eu não quero aqui fazer nenhuma discussão sobre os pacotes mais modernos de diversidade. Eu não quero trazer aqui nenhuma discussão a respeito se eu tenho lugar que fala ou não em alguns grupos de diversidade. A gente vai trazer alguns exemplos de clientes e de outras empresas que têm feito boas gestões, né, dos programas que vem atender aos públicos que fazem parte dos diversos segmentos dentro do pacotinho aí de diversidade. Mas aqui, eu quero que você entenda que a gente vai olhar sempre da posição da liderança, né, e dos rituais e rotinas da liderança. Então, aqui a gente está falando para líderes, aqui a gente está falando para líderes que têm desafios e angústias do dia a dia, e como você já sabe aqui na comunidade, a gente não entende liderança como algo romântico, e sim liderança como ritual e rotina, né? Então, vem comigo para você dar uma olhadinha de como a gente consegue fazer a gestão para aumentar a performance e melhorar o clima de times com diversidade, né? Uma coisa importante para a gente colocar também para você nesse ponto desse tema de times não homogêneos, né? Não todos iguaizinhos, mini-minions, é que eu não quero ter que contar para você aqui, sei lá, vou chamar assim de aula zero, né? O que é a aula zero dentro desse tema? A aula zero é eu começar aqui fazendo um discurso para provar para você que times diversos faz sentido, que times com diversidade vão produzir mais ao longo do tempo. Eu não quero ter essa aula zero, eu não quero ter que te provar isso. Isso é fato, tá bom? Isso já é um dado. Eu não quero que você coloque uma pontinha de dúvida na sua cabeça, tá bom? Times com diversidade, sim, produzem mais. Ponto. Vamos complementar? Sim, produzem mais depois de uma certa curva de aprendizagem e de como a gente consegue trabalhar bem em equipe. Então, aqui, quando a gente olha para a gestão de times, a gente costuma dizer que a gente não está buscando a melhor pessoa, e sim a melhor composição de time. Não adianta você ter os astros que você quiser no seu time e o time não performar coletivamente, né? Exemplos clássicos dos times de futebol por aí, onde se reúne um montão de gente muito, muito, muito boa tecnicamente junto e não consegue performar, né? Então, a gente entende que times com diversidade produzem mais no final da curva, vírgula, depois de uma certa curva de aprendizagem, tá bom? Então, deixa eu te contar um pouquinho, trazer um pouco de contexto e ver como que a gente aborda esse tema aqui na liderança. Eu costumo fazer essa pergunta dentro dos programas de liderança, né? É possível ensinar liderança? O que você acha? Pensa aí, né? Poxa, é possível, né, gente? Ah, isso aí, né? Senão, o que que eu estou fazendo aqui? Então, sim, é possível, tá? Você pode me argumentar e me trazer qualquer outro elemento de soft skill, de habilidades comportamentais, de técnicas ou perfil do ser humaninho que pode facilitar a vida de quem quer aprender a liderar, mas não garante, né? Então, pode ser que um dom, um gift, pode ser que um perfil possa até te ajudar a aprender mais rapidamente os processos de liderança. Pode ser que talvez gostar de gente facilite o seu caminho, o seu processo, mas não garante, né? Então, habilidades de soft skills não garantem que você vai performar bem enquanto líder. Então, por favor, não me venha dizer que a liderança é algo que já nasce, né? É um dom divino, nasceu com um bumbumzinho virado para o céu, ganhou estrelinha do cara lá de cima. Não, não é isso. Então, liderança é ritual e rotina. Então, a gente consegue ensinar, tá bom? Mas como que a gente vai ensinar isso? A gente vai ensinar a partir da perspectiva de que o óbvio não existe, né? E se você frequenta aqui a comunidade ou as minhas aulas, provavelmente você já viu esse slide. Eu gosto de usar em várias perspectivas.
mas a gente vai perceber aqui que o óbvio não existe, né? Então, para tentar expandir repertório, além do óbvio não existir, o bom senso é cultural, né? O bom senso é cultural. Então, a gente não vê as coisas como elas efetivamente são, assim como nós somos. Dito isso, dentro desse pacotinho aqui do meu rinoceronte, a gente já tem certos aspectos de diversidade, tá? Mas muita gente, quando eu falo isso, traz os aspectos de diversidade dos traços físicos, né? Por exemplo, primeira coisa que salta aos olhos nossos o chifre, né? Então, tem gente com chifre, tem gente que tem chifre, o perdão do trocadilho aí, mas aqui a gente está falando do rinoceronte. Ou outro traço físico, a questão dos olhos. Ele é estrábico, por exemplo, ou de uma forma mais pejorativa, esse rinoceronte aqui, ele tem os olhos vesgos, né? Ele tem um olhar ali enviesado. Mas eu não estou olhando para isso, tá? Eu não estou olhando para os traços físicos, eu estou olhando para o pacote de diversidade de modelo mental, tá bom? Então, acho que isso é importante falar. A gente não vê as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos, né? Efetivamente com todos os nossos preconceitos e todas as nossas dificuldades, como, por exemplo, esse chifre aí na frente que enviesa a visão ali do nosso inocente, né? Então, eu vou começar a mostrar essa ideia de que a liderança precisa estar mais próximo de times com diversidade a partir da metáfora do aquário. Então, eu falei lá antes para vocês que um time com diversidade sim produz mais depois de uma curva de aprendizagem, vírgula, sempre e quando já houve esse movimento então vamos lá. Um time com diversidade sim produz mais, vírgula, sempre e quando a gente já cumpriu essa curva de se conhecer, de entender os processos, de entender esses movimentos que as diferenças, sejam sutis ou mais pesadas, mais drásticas, podem trazer ali de desafios no nosso dia a dia. E por que eu vou trazer a metáfora do aquário? Primeiro, para fazer referência aqui, você que está na comunidade, ao curso que está aqui do lado esquerdo, não sei qual lado que você está vendo aí, no menuzinho esquerdo aqui da comunidade, lá em cima, em meus conteúdos, ou em conteúdos, você vai encontrar os cursos. Tem o curso de primeira liderança e tem o curso das metáforas da liderança. E lá nas metáforas da liderança, você vai encontrar a metáfora do aquário. E a ideia central da metáfora do aquário é que o papel da liderança é criar as regras, é definir as regras do jogo, ou, nesse caso aqui, definir as regras de funcionamento do aquário. Então, se eu digo que um time com diversidade produz mais, depois que entendeu como é que funciona a relação, é importante a gente olhar, então, para o papel da liderança como alguém que vai determinar as regras do jogo. Alguém que vai determinar como funcionam aqui papéis, responsabilidades, metas, indicadores e também comportamentos esperados e comportamentos não tolerados. Então, na metáfora do aquário, o convite é para que a gente comece a controlar o aquário. É para que a gente comece a controlar as variáveis do aquário e não o peixe. Eu costumo sempre fazer essa brincadeira aqui, né? Eu tenho 3 crianças, para quem já me conhece por aí, um montão de gente junto aqui em casa. E a gente começa a perceber que a minha Elis, com quase 7 anos de idade, já tem opinião própria, obviamente. Você sabe disso, quem tem filho convive com criança. E que eu não consigo controlar todas as vontades dela. Se eu não consigo controlar as vontades da Elis com 6 para 7 anos, por que você aí está tentando controlar um cara de 30 no seu time? Não faz muito sentido. Então, o nosso papel é controlar as regras do jogo, controlar as variáveis do aquário, para que o time possa performar. Então, a liderança é responsável por criar um framework para que o time possa operar. Quando a gente cria esse framework, essa frase bacaninha, né, do meu querido colega Bjorn Frederick, quando a gente começa a pensar que a gente vai, então, determinar o template de funcionamento do trabalho da pessoa, a gente começa a perceber que a gente precisa trazer clareza de papel, de responsabilidade, de meta, do tamanho do ciclo de avaliação, como essa pessoa vai ser avaliada ao final. E o principal, que eu acho que muita gente come bola aí, a gente tem trabalhado muito isso aqui nas mentorias, definição de comportamentos esperados e comportamentos não tolerados. Isso é importante. Então, dentro de um frame, né? Dentro de um template, dentro das regras do meu aquário, eu preciso deixar claro esse pacotinho de coisas, né? Então, vamos explorar um pouquinho mais a metáfora do aquário, né? Só um parênteses, gente, com muito orgulho aqui. Esse é um desenho que eu fiz baseado em todo o meu conhecimento de quilometragem que eu venho acumulando por aí. A metáfora do aquário aprendi lá com o Bjorn, mas eu queria fazer sempre referência ao Márcio, cara. O Márcio Riff aqui,
Cara, vocês não têm ideia de como ele é fantástico para traduzir as nossas ideias, né, nesses aspectos visuais aqui, né? Então, essa facilitação gráfica aqui eu amo, é maravilhosa. Márcio, obrigado por tudo, como sempre. Então, gente, na metáfora do aquário, um time vai performar na medida que entende como é que funciona o aquário, né? Na medida que percebe como que o aquário pode funcionar a favor ou não, né? Ou contra ao que ele precisa lhe entregar. Então, um time vai performar dentro de um aquário organizado. E aí é importante a gente perceber que a gestão do clima se faz dentro do aquário, mas a gestão do desenvolvimento se faz nas conversas individuais, né? Qual que é a grande sacada aqui da metáfora do aquário? Os peixinhos se falam, né? Então, é, a minha forma de explicar isso é que o seu time, você que atua como liderança, o seu time tem um grupo de WhatsApp chamado Todo Mundo Menos Ela, ou Todo Mundo Menos Ele. E nesse grupo de WhatsApp, provavelmente, as pessoas do seu time se falam. E falam, inclusive, sobre você, e falam temas que talvez você não quisesse abordar de forma coletiva. Mas se você tratou lá no one-on-one, não tem como eles ignorarem isso, né? Então, de uma certa forma, a gente precisa olhar a gestão do clima em termos de como que a gente controla as metáforas, as variáveis desse aquário, e na gestão do desenvolvimento individual, dos feedbacks mais duros, como que a gente traz isso no individual, no one-on-one. Sabedor de que sempre a relação individual líder-liderado, sempre a relação individual líder-liderado, ela vai impactar o aquário. Então, a relação individual do líder para com o liderado vai impactar o aquário como um todo. Chega a ser até simplista uma liderança imaginar que aquilo que ela fala com uma pessoa não vai ter impacto no outro. Vai ter. E por quê, gente? Porque todas as pessoas do seu time navegam dentro do mesmo aquário. Compartilham da água, ou do oxigênio, ou do ar-condicionado daquele escritório ou do ambiente virtual. Então, o que a gente tem que definir enquanto regras do jogo, né? Papéis, responsabilidade. Olha lá, olha ali, ó, os comportamentos esperados e não tolerados. Deixa eu destacar aqui. Eu coloquei aqui. Aqui, ó, comportamentos esperados e não tolerados. Colocar também ali como que funcionam os processos da área, as interações entre áreas e as metas e objetivos que a gente tem que entregar ali, além do ciclo de gestão e tudo mais. Então, quando a gente olha para essa questão de como a gente faz a gestão de times com diversidade, eu preciso perceber, gente, que não existe cidadão, indivíduo nenhum no mundo livre de preconceito ou aberto a todas as coisas que possa vir do outro lado, ou com um espírito de que as novidades são boas e que apesar de ter desafios de adaptação, a gente adora uma mudança pequenininha ou grande por ali. Não é realidade. A gente se aproxima das pessoas por afinidade. Nós, seres humaninhos, a gente se aproxima das pessoas por afinidade. E quando você coloca dentro de um time pessoas com diversidade, dos mais diferentes pacotes de diversidade, o que você está fazendo no seu time é colocar gente com afinidades diferentes perto uma da outra, com valores, com crenças, com ideias de mundo, com preferências, com preconceitos, com experiências. Então, no final de uma curva de aprendizagem, isso toma conhecimento, isso toma forças para entregar e talvez enfrentar desafios diferentes que talvez a gente ainda não tenha enfrentado ao longo do caminho. Mas isso também traz mais dificuldade de relacionamento no início. Por isso que eu quero deixar muito claro para vocês essa questão de levantar com muita clareza quais são os papéis e responsabilidades e aquilo que a liderança espera de comportamentos esperados e comportamentos não tolerados precisa também ficar clara para o grupo. Que daí o grupo vai entendendo como é que funciona as regras do jogo, né? Vai entendendo como é que funcionam as regras do aquário. Tudo bem até aí? Por que isso, gente? Porque o vazio ocupa espaço. Olha isso, ó, o vazio ocupa um espaço. Então, quando você parte do pressuposto de que, o meu time é maduro, o meu time se dá muito bem, eu tenho as portas abertas, eles sabem que podem contar comigo, mas você não deixa claro os comportamentos esperados e não tolerados, é possível que você enfrente situações constrangedoras no momento que você coloque ali pessoas com valores tão diferentes para trabalhar.
pensando nos aspectos mais amplos de diversidade, não nos pacotinhos mais modernos. Então, você precisa trazer para o seu time quais são os limites de atuação, né? Como que eu explico os limites de atuação, gente? Eu sempre conto assim, ó, aqui no Zoom, por exemplo, ou em alguma outra gravação, né? Se eu pergunto para vocês quantos dedos tem aqui, ou quantos dedos tem aqui, obviamente, fácil responder. Agora, e se de repente eu digo assim, ó, quantos dedos tem aqui? E agora, como que você responde? Quantos dedos tem aqui? E agora, como que você responde? Você não tem condição de responder quantos dedos tem aqui, porque está fora do seu campo de visão. Então, o que que a gente tem que fazer enquanto liderança, olhando para a metáfora do aquário, é contar qual é o tamanho dessa caixinha aqui no Zoom, ó. Qual é o tamanho da minha restrição? Até onde eu posso ir? Deixa eu ver como é que funciona aqui, ó. Até onde eu posso ir? Qual que é a minha restrição? Então, eu vou contando para o meu time quais são as regras do jogo, aquilo que pode, aquilo que não pode, em termos de comportamento, e trazendo alinhamento de papel e responsabilidade. É claro que, tecnicamente, o time vai descobrir junto como é que faz para resolver algum pepino que talvez não estava no radar. Mas aí a discussão técnica, ela é premiada e alimentada pela tal diversidade, mas a discussão comportamental não. A gente precisa colocar bem certinho ali quais são os comportamentos esperados e os comportamentos não tolerados. Por quê? Por que que a gente tem que fazer isso? E por que que a gente tem que fazer isso repetidamente? Por que que a gente tem que colocar isso em rituais e rotinas? Por que que a gente tem que colocar isso em one-on-ones mensais, talvez, para falar de vida, de carreira ou de comportamentos? E não daquelas reuniões semanais técnicas, né? Porque a gente entende aqui que não existe líder sem agenda de liderança. Não existe líder sem agenda de liderança. Não existe líder sem agenda de liderança. Então, você tem várias conversas essenciais para garantir o seu time. Várias conversas essenciais. Você tem que fazer o alinhamento, você tem que combinar as metas e os objetivos, o que aqui no ciclo de gestão a gente chama de contratar metas e objetivos, não contratar a pessoa, né, para trabalhar, e sim combinar as metas e objetivos. Você tem que ter conversas de desenvolvimento, tem que delegar e acompanhar, por favor, não delargue. Obviamente, você tem que oferecer o feedback e, no final, uma das conversas mais desafiadoras da liderança é o próprio desligamento. Então, galera, respira. A gente precisa de proximidade da liderança para que um time com diversidade possa performar. Para que um time com diversidade possa performar. Se você tem um time que é todo mundo mais ou menos igual, tem a mesma função, a mesma formação, o mesmo background técnico, e está ali para resolver os mesmos problemas, quase que numa linha de produção, provavelmente o time vai ganhar velocidade sozinho. Provavelmente a liderança não precisa intervir muito. Talvez você consiga até puxar uma outra pessoa mais técnica e mais sênior do time para resolver determinados conflitos. Mas a liderança, ela precisa estar próxima do time. Ela precisa estar próxima do time para garantir o bom funcionamento do aquário. Porque senão a gente transfere para o time a responsabilidade de fazer ajustes técnicos e comportamentais e não vai rolar. E não vai rolar. Respira. Tudo bem aí? Deixa eu trazer aqui para aqueles nossos perfis de mentorados e de alunos e de líderes que aqui estão, que gostam de embasamento técnico. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês também. Por que que inclusão e diversidade, ali, aquele termo ali, ó, I, D, né? Por que que inclusão e diversidade é importante das companhias? Tá vendo aqui, ó, deixa eu destacar aqui para vocês verem. Ó, inclusão e diversidade. Por que que inclusão e diversidade é a chave para a sustentação de um negócio a longo prazo, tá? Eu vou contar para vocês por quê, ó. Numa pesquisa que eu coloquei o link aqui embaixo, também, que vocês podem observar um pouco mais no nível de detalhe, a gente coloca aqui, ó, que por que que os colaboradores que são gerenciados por uma liderança inclusiva têm ganho de vários aspectos, né? Vamos ver tecnicamente como apareceu aqui na pesquisa, ó. Mais de 80% melhoraram a produtividade quando passaram a ter ou quando afirmam ter uma liderança que é inclusiva. Mais de 80% também demonstrou um aumento na sua motivação. Motivação é nível de energia, que a gente ainda não chegou em comprometimento e lealdade e tudo mais. A gente está falando aqui níveis de motivação. Acordar segunda-feira de manhã com vontade de trabalhar. Aqui a gente está falando também de mais de 80%, olha isso, 81, 84, 86% indicam que se a liderança é inclusiva, se ela entende outros perfis, se ela coloca outros pontos de vista na conversa ou convida outros pontos de vista aqui também, para entrar na discussão, a gente tem um ganho assim, grandíssimo
criatividade e a disposição para a gente fazer diferente, né? Fazer diferente também inclui aqui correr riscos, tá bom, gente? A gente tem 79% que melhora, percebe uma melhoria na colaboração dentro do time. Então, a gente tem vários indicadores que mostram também que uma liderança inclusiva melhora aí sim a lealdade e o compromisso com o próprio negócio, não só com a liderança direta, né? Então, gente, a partir das pesquisas, a gente começa a olhar números realmente impactantes que levam a gente a pensar que uma liderança inclusiva não é só uma questão de abraçar a árvore ou ser uma pessoa respeitosa a diferentes perfis de profissionais que a gente tem por aí. Não é isso, gente. Aqui a gente está falando de que ser um ser humano melhor e respeitar as diferenças e as individualidades. E convidar esses diferentes perfis para fazer parte do seu time. Com proximidade da liderança, cara, tem um aumento brutal de performance e de clima. Então, aqui a gente está olhando para os colaboradores, né? E as respostas deles. Aqui embaixo, eu vou olhar para as empresas como um todo, tá bom? Então, olha lá. Aqui as empresas indicam que 70% dela que possuem grande parte do time de liderança, que são consideradas pessoas inclusivas ou que aceitam e agregam pessoas de diferentes perfis aos seus times, 70% delas indicam que tem chance de conhecer novos mercados, formas diferentes de atender seu cliente, formas diferentes de obter o seu faturamento. E mais de 45% indica que tem chance de crescer o seu mercado, de ampliar o seu negócio. Então, o link vai estar aqui também na descrição do vídeo, se você tiver interesse, dá uma olhadinha mais detalhada na pesquisa. Então, para atender gregos e troianos, esse é um perfil de quem gosta de um pouco mais de número, né? Um pouco mais de perfil técnico ali, né? E por que a gente faz isso, né, gente? Por que a gente faz esse olhar também para gregos e troianos, né? Porque a gente entende que eu aqui, que estou muito mais voltado para people and performance, eu vou olhar para as pessoas, mas eu também vou olhar para números, né? Eu também vou olhar para números. Então, eu preciso entender que meu papel é pedalar aquela bicicleta, fazendo referência a uma outra metáfora, lá da metáfora da bicicleta. Vai dar uma olhadinha lá no curso de metáforas. Você vai perceber que a gente tem que olhar para pessoas, mas também tem que olhar para processos e projetos, né? Então, gente, é muito fácil você trabalhar com gente parecida. É mais fácil você trabalhar com gente parecida porque, de novo, as afinidades, né, fazem a gente se aproximar. Então, eu sempre conto essa história, né? Que uma vez, há muitos anos atrás, mais de 15, 20 anos talvez, que eu não comia comida japonesa, né? Então, me convidaram ao time, me convidou, eu era coordenador desse time em algum momento, me convidaram ali para comer comida japonesa, eu disse, não, não, obrigado, eu não vou não, eu vou sozinho. Então, a gente começa a perceber que as afinidades levaram o time de 5, 6 pessoas naquele momento a irem todas juntas a comer a comida japonesa e me deixaram de canto. Porque as afinidades se aproximam ali, né? Aproximam as pessoas no meio do caminho. Na terceira vez que eu falei não, eu me incomodei, quase fui comer a comida japonesa, mas naquele momento eu ainda não fui. Uma outra pessoa do time chegou e falou assim: Ah, eu vou contigo, então, não vou deixar você comer sozinho. Eu fiquei super feliz, né? E aí, algumas outras opções de culinária foram sendo servidas ao longo do caminho. Só fazer um parênteses, nessa época eu estava no México. E eu falava não em alguns momentos e aquela mesma pessoa do meu time me acompanhava, né? Gente, depois da, sei lá, terceira ou quarta vez que a gente foi comer sozinho ali, sem o restante do time, eu comecei a me incomodar muito. E eu comecei a me incomodar muito. E na outra vez que eu tive uma oportunidade que alguém falou assim, vamos na comida japonesa, eu disse, ok, vou experimentar. Trabalhando a minha vulnerabilidade, contando para vocês que hoje eu amo comida japonesa e como melhor no restaurante japonês do que numa churrascaria, por exemplo, acredite se quiser. Aquele foi meu primeiro experimento, minha primeira experiência com comida japonesa. Todo mundo arregalou os olhos e disse assim: como que você vai comer japonês com a gente? Ninguém imaginava. Como é possível? Lembra que aquelas 5 ou 6 pessoas do time se aproximaram por afinidade e foram até o restaurante japonês. E depois, eu, sozinho, tive a companhia de uma outra pessoa do meu time, que por afinidade, por empatia, por dó, por carinho, pelo nome que você quiser, começou a frequentar o mesmo restaurante que eu. E depois da quarta vez eu não aguentava mais. Por quê?
porque a gente se aproxima por afinidade e a gente se afasta por diferenças de valores e crenças. Agora veja só, né? Se eu estou falando de um restaurante japonês ou de alguém que se alimenta com carne e outra pessoa do seu time que não gosta de comer carne, na hora do almoço é super natural que o time se divida e se junte por afinidade. O que não pode acontecer, gente, é definitivamente a gente acabar permitindo que esse momento aí de divisão do time aconteça no dia a dia do trabalho, né? Ou que a gente fale mais ou menos com as pessoas que gostam de comida japonesa para tirar o projeto do papel e deixe as pessoas que não gostam de comida japonesa sem serem envolvidas nas discussões. Isso a gente não pode permitir. É por isso que eu afirmo e volto a afirmar que a gente precisa, galera, que a gente precisa ter proximidade da liderança para que a gente consiga, de uma certa forma, ganhar tanto produtividade quanto melhoria do clima. Por quê? Porque a gente se aproxima por afinidade, mas a gente se afasta por valores. O que a gente precisa, então, trabalhar é na construção de um propósito em que as afinidades individuais elas não sejam as coisas mais importantes para tomar a decisão quando a gente vai convidar alguém para uma discussão, e sim o propósito maior da nossa área, né? Deixa eu trazer mais uma pesquisa. Essa pesquisa é muito interessante. Vai mostrar para a gente o porquê que eu trago essa fala tão forte de que a gente sim consegue produzir mais, porém, só depois de uma curva de conhecimento, de convivência, uma curva de aprendizagem, onde a gente entende o meu papel, minha responsabilidade e também aprender a trabalhar com outro que pensa diferente da minha pessoa. Então, essa pesquisa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, mostra um comportamento organizacional a partir de um gráfico que vai mostrar dois eixos aqui para a gente. Então, a gente tem o eixo da produtividade e a gente tem o eixo do tempo de convivência dos times, né? Então, ó, embaixo aqui a gente tem tempo de convivência, ó, do time, e aqui a gente tem um aumento da produtividade ao longo do caminho. Bom, o que é importante a gente perceber aqui? Vou até destacar de outra coisa para vocês. Ó. É importante a gente perceber aqui que essa curvinha que você está vendo aqui é uma curva natural, tá bom? É uma curva muito comum dentro dos times. Não vou nem falar de alta performance, tá bom? Dos times que precisam, no começo, né? No comecinho aqui, ó, tá vendo? No começo da relação, ó. Eles precisam se conhecer, né? Como as coisas funcionam aqui? O que a gente faz aqui para ganhar dinheiro? Como que essa área opera? Quem é quem dentro dessa área? Deixa eu entender o meu papel, deixa eu entender o contexto. Então, existe esse momento aqui, ó, né, dessa curvinha de aprendizagem, até que a gente começa a performar, né? Performar muito alto? Não, não, estou falando de um time médio aqui, tá? Não vou usar medíocre, porque é uma palavra que às vezes a gente entende como pejorativa, mas aqui é um time na média de entrega, tá bom? Então, a gente percebe que ao longo do tempo, a performance melhora um pouquinho, né? Como que a gente vai classificar esse time, tá bom? A gente vai classificar esse time da seguinte forma, ó. Isso aqui é um time homogêneo. O que é um time homogêneo? É um time todo mundo parecido, né? É um time todo mundo igual. É um time sem diversidade, tá bom? Então, a gente percebe que os times que têm assim uma formação muito parecida, experiências bem semelhantes, estruturas mentais quase que uma parecidinha com a outra, eles vão produzir sim ao longo do caminho, mas vão produzir na média, né? Nunca vai ser um time de alta performance que vai se destacar na companhia. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo, tá? Mas eu vou te colocar uma outra curvinha. Olha lá. Olha que interessante, ó. Essa curvinha, ela tem como que a gente pode colocar aqui? Um comportamento, ó, que quando a gente vai se conhecendo ao longo do tempo, a produtividade, ela tende a aumentar, certo? Igual essa aqui, ó. A produtividade tende a aumentar ao longo do tempo. Só que, em algum momento, essa produtividade vai cair drasticamente e ela nunca mais vai voltar a subir. Como assim, Natália? É isso que eu estou falando. Então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo a integração das pessoas do time, eles vão se conhecendo, elas vão se reconhecendo, lembra? A gente começa a se juntar com afinidade, de repente os nossos valores se chocam, a gente entende que não faz sentido estar aqui nesse time, e aí a produtividade vai embora e nunca mais volta. Peraí, ó, se aqui eu estava falando de times homogêneos, equipes homogêneas,
Como que eu vou chamar isso aqui de baixo agora? Isso aqui eu vou chamar de equipes com diversidade. Equipes diversas, com perfis diversos, com pontos de vista diferentes, ou formações, ou pacote mais moderno de diversidade, ou um time multidisciplinar, de time de projeto, talvez, que a gente traga aí gente de várias áreas diferentes, mal gerenciado. Então, vocês percebem que ali nas equipes homogêneas bem gerenciadas, eu destaquei a palavra homogênea, dizendo para vocês, olha, a gente tem um time ali muito parecidinho. Essa parte aqui de baixo, não dá nem para destacar essa questão da diversidade. A questão aqui é o mal gerenciado. As equipes mal gerenciadas, elas tendem ao fracasso, gente, ao fracasso. O que é mal gerenciado, gente? Não é um coordenador, um supervisor ou um gerente que sabe mais do que o time tecnicamente entrega para ele. Não é isso que eu estou falando. E aí a gente vai chegar onde eu queria chegar, que é daqui que eu tiro a minha fala. Né? Equipes com diversidade produzem melhor, não tenho dúvida, não quero voltar na aula zero. Se você ainda não entendeu isso aí, me chama aqui no privado. Equipes com diversidade produzem mais no final da curva quando são bem gerenciadas. Porque veja só, ó, o tempo aqui, ó, curva de aprendizagem aqui, ó, ela é muito mais longa. Então, vocês percebem que aqui eu tenho até um gap de menor entrega técnica aqui, ó. Talvez um time comercial é muito difícil de sustentar isso. A gente tem que bater o martelo. O time ainda está na curva. Talvez num time técnico, um time de desenvolvedores, um time de resolvedores de problemas, um time de especialistas, isso vai causar problemas nas primeiras entregas. E a gente tem que segurar o rojão. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, eu já estou produzindo. E a galera que é bonitinha lá, toda diversa, não está produzindo ainda. Mas por que que não está produzindo ainda, gente? Porque precisa construir uma curva, deixa eu ver se for aqui, precisa construir confiança, segurança psicológica, entender o papel e responsabilidade, e aí sim, o jogo vira, e aí sim, ela consegue entregar mais no final da curva, né? Aqui a gente tem um ponto de ruptura. Respira. Equipes homogêneas, bem gerenciadas, é muito melhor do que times com diversidade mal gerenciados. É muito melhor. Porque a produção, ela chega a bater nesse nível. Times homogêneos bem gerenciados está aqui. Times com diversidade, tem um balãozão aqui, que não vai conseguir voltar nunca mais para a operação, ou para o nível de operação. Então, gente, equipes diversas produzem muito mais ao longo do caminho, só que demora mais para performar. Faz sentido para você? O que você acha por aí? Então, a gente precisa cumprir vários papéis e responsabilidades da liderança, e esses papéis e responsabilidades da liderança a gente vai conseguir, digamos assim, colocar em prática por meio das nossas conversas, que a gente chama aqui de conversas essenciais, tá bom? Eu quero fazer indicação aqui de um vídeo dos Portos dos Fundos. Como sempre, eu tomo muito cuidado, tá, gente, quando eu vou indicar esses vídeos, porque ele tem um humor ácido, né? E dói, tá? Dói. É meio incômodo a gente perceber, é, da raiva, digamos assim, do personagem, né? Então, deixa o QR Code aqui na tela, vou colocar o link aqui embaixo também, para quem quiser ver mais, mas é só você jogar no Google aí, Porta dos Fundos de Diversidade, você vai perceber o quanto que a gente acaba, às vezes, deturpando o conceito de diversidade, tá bom? Lembrando que a gente aqui não está olhando diversidade só nos pacotes mais modernos de diversidade. A gente está olhando toda a discussão que a gente faz em relação a modelos mentais diferentes e que, no final da curva de aprendizagem, a gente vai produzir mais e melhor. Só que no começo não é fácil. Então, gente, a inclusão começa por todos nós, tá bom? E aí eu vou fazer uma provocação para vocês, tá? Fazer uma provocação para vocês. Eu vou mostrar aqui a propaganda de um supermercado e eu estou dando nome e sobrenome porque, enfim, foi público e a marca está aqui na imagem, tá bom? Dá uma olhada nessa imagem aqui do Carrefour Argentina.
Isso não é dos anos 80, isso não é dos anos 90, isso não é do início dos anos 2000. Eu estou falando de um ambiente um pouquinho antes da pandemia que mudou o mundo. Estou falando de perto de 2020. Não vou nem explicar. Dá uma olhada. Isso para mim é chocante. Chocante. Isso é chocante. Só que eu fico imaginando, galera, como eu. Ó, veja, olha para mim, ó. Vem cá comigo. Eu estou falando de liderança, estou falando da metáfora da bicicleta, né? Pessoas e processos, né? Pessoas e processos. Isso aqui, só para trazer contexto, se não ficou muito claro na foto, está pendurado dentro de uma loja de um supermercado Carrefour, sabe? Assim, uma loja aquela gigantona, Carrefour, grandona. Aqueles negócios que pendura no teto, assim, sei lá, um banner gigantão, assim. Só para você trazer o contexto, tá vendo tudo de ar-condicionado ali em cima, gigante? Galera, conta para mim, ó. Quantas pessoas aprovaram esse cartaz antes de ele ser pendurado ali? Me dá um número. Uma. Você acha que uma pessoa só idealizou, desenhou, pintou, mandou imprimir, levou, pôs no carro, levou para a loja, pendurou sozinho? Você acha que uma pessoa? Não é. Três? Não é. Quatro? Não sei, gente. Será? Talvez uma empresa pequena, talvez uma empresa média. A gente está falando de um Carrefour. A gente está falando de uma campanha nacional na Argentina. Eu não consigo compreender, gente. Eu não consigo compreender. Mas eu vou dizer para vocês por que isso aconteceu. Pode ser que não seja maldade no coração, tá bom? Porque se for maldade no coração, isso é outra, beleza? Mas para fechar, tá? Não existia diversidade nenhuma nesse time. Durante toda a cadeia de produção, eu duvido, senhoras e senhores, que tivesse ali uma mulher no time. Eu duvido, senhoras e senhores, que tivesse uma mãe nesse time de marketing, publicidade, propaganda, o nome que vocês querem dar. Quantas gerentes gerais de lojas do Carrefour aprovaram pendurar isso na loja delas? Mulheres. Então, é um pequeno exemplo para trazer para vocês de como isso pode impactar o negócio, o clima e a performance como um todo. Então, galera, não me venha com enrolação. Liderança não é romântica, liderança é ritual e rotina. E a gente precisa entender que times com diversidade precisam e demandam mais proximidade da liderança. Precisa e demandam mais necessidade da liderança. Como que a gente faz gestão de times, independente de diversidade ou não, com rituais e rotinas? E aqui estão conversas essenciais de liderança. Beleza? Respira. Tudo certo por aí? Então, tá bom. Vou ficando por aqui. Essa aula fica disponível lá no portal da comunidade. Grande abraço. Estou à disposição.